A paz do Senhor a todos que estão na internet, que estão aqui na nossa unidade, aqui no Rio de Janeiro, em Braz de Pina, né? Você que mora aqui pelos arredores, né? Graúna 224 é a nossa rua. Será sempre um prazer. Eu sempre repito isso, porque é necessário que tem pessoas que estão nos vendo agora e elas precisam saber aonde é que pode nos visitar. Aqui na Graúna 224, em Braz de Pina, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro capital, né? Antes de mais nada, sempre com a mesma retórica, né? Você que quiser nos ajudar a cumprir aquilo que Jesus pedia para que nós fizéssemos, a caridade, você que puder dar uma roupa que seja usada, mas não pode ser aquela roupa com buraquinho, né, com assim rasgada e tal, uma roupa com condições de uso, mas que você não use mais, não cabe mais você, não cabe mais em você, né, não está mais no teu gosto, né? A outra pessoa pode usar uma blusa, uma calça, uma saia, um sapato, uma sandália. Traga aqui para nós, para que nós possamos repassar isso para outras pessoas, que nós temos aqui trabalhos de levar roupas para aqueles que precisam, né? Moradores de rua, né? Outras pessoas que passam por outras necessidades, né? A gente leva. Aqueles que quiserem doar uma cesta básica, mas que se não puderem dar a cesta básica, puderem dar um quilo de arroz, um quilo de macarrão, será bem-vindo para nós, que nós possamos também doar, tudo isso para doar, tá? É isso. Bom, eu vou falar que a minha missão hoje está mais difícil, porque a pastora Luciana falou tão completo que ficou difícil. Na verdade, eu estava para falar sobre Zacarias, né, um dos profetas da Bíblia, mas parece que fui me direcionado para outra coisa, né? Mal comparando mesmo, né? Eu vou falar naturalmente sobre Deus, né? Mas é assim, vamos lá, nós que somos pais, nós sempre falam para a gente: seja um bom filho, seja um bom filho, seja um bom filho. Assim como também nós falamos para as pessoas e falamos para nós mesmos: seja um servo fiel, seja um servo fiel. Mas ninguém fala não, fala, mas é mais da gente para Deus do que Deus para nós, no sentido de que a gente sempre está aconselhando as pessoas a serem fiéis a Deus. Mas eu vou lembrar uma coisa para você: assim como nós, pais, devemos ser o quê? Honrados com nossos filhos. Vocês vão entender qual é a dinâmica da coisa. Nós pais, devemos ser honrados com nossos filhos. Mas os nossos filhos têm que nos honrar. É a mesma coisa. Deus é honrado conosco. Ele é fiel conosco. Ele nos trata, da prerrogativa dele, sempre querer o nosso bem. Agora a gente tem que corresponder. Como o mal comparando estava falando, às vezes um pai é fiel ao filho, é honrado com o filho, mas nem sempre o filho honra o pai. A palavra de Deus lá atrás diz, né? Honra teu pai e tua mãe. No Novo Testamento também diz: honra teu pai e tua mãe. Não é assim? Jesus dizia isso. Lá no passado também, antes do Novo Testamento, também dizia assim: honra teu pai e tua mãe. Mas nem sempre os filhos honram o pai e a mãe. E também nem sempre os homens, as pessoas, são honradas com Deus. Mas eu quero provar para vocês que isso é bem antes. Vou pegar aqui, ó, capítulo Gênesis. Deixa eu ver se é Gênesis mesmo. Gênesis de 9 a 10. Então diz assim: então Jacó orou: ó Deus,
ó Deus de meu avô Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me dissestes, volta para a terra natal, para seus parentes, e prometestes, tratarei bem de você. Não sou aí Jacó diz, não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo, quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, e não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Então, a pastora Luciana falou da fidelidade de Deus com ela, e a resposta que ele deu, posso dizer assim, quase que imediata, né? Mais rápido do que um telefone celular, que hoje nós estamos aqui falando para ti. As pessoas não acreditam que os milagres acontecem ainda hoje. E eu ia falar sobre Zacarias, mas foi mudado o meu caminho. Eu vou falar das coisas como Deus foi fiel comigo. E não foi fiel uma vez. Ele é fiel sempre. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta quando a gente recebe a graça divina é que nós abrimos olhos pela manhã. Nós estamos acordados. Estamos com vida. Então você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, preste atenção, seja agradecido porque você acordou. Às vezes, nem sempre, as coisas estão ocorrendo como você queria. Eu estou passando por necessidades, por problemas. Mas, muitas vezes, já vi uma situação tipo, pessoas que tinham um certo comportamento, mas quando receberam um bem, um dinheiro, passaram, e uma oportunidade, passaram a ter suas ações, as suas atitudes completamente, como quem diz assim, eu dependo do meu braço, esqueceram Deus. Algumas pessoas fazem isso, pedem ajuda a Deus, e quando Deus ajuda, elas os esquecem. Eu vou falar para você que eu passei em 2021, basicamente aqui no Brasil, bem no meio da pandemia. Tive problema na próstata e precisava operá-la. Estava com um problema muito difícil, usava sonda, era horrível, né? Apesar do sistema de saúde aqui ter me atendido, mas não era perfeito, e a gente às vezes passava por dificuldades. O meu problema. Então quero dizer para você que nós estávamos numa dificuldade danada. Ora, eu tinha que correr para... Não tinha sonda num lugar, eu tinha que correr para outro. Às vezes ficava 15 dias com uma sonda, e isso não era bom. Tinha infecção urinária. Enfim, cheio de problema. Até que tive a oportunidade, orando a Deus, e com a ajuda da minha sogra, dos meus vizinhos, eu fui encaminhado para um hospital. E lá Deus conseguiu resolver o meu problema. Agora eu tive que passar por várias etapas. Tive que passar pelo INCA para fazer. Está aqui a minha esposa de testemunha, irmã Elizabeth. Nós não achávamos como fazer a biópsia. Olha só, são alguns milagres, hein? Não se assuste, porque são vários. Eu tinha que fazer uma biópsia, porque eu tinha um tempo de entregar a biópsia para o hospital onde eu deveria fazer a cirurgia.
e o tempo estava minguando, estava chegando perto do limite de estar com o resultado. Resolvemos fazer, então vamos fazer no particular. Mas o particular era muito caro na época. Acredito que hoje, ainda hoje também é. Era muito caro. Então vamos tentar fazer uma biópsia mais barata, mais popular. Essa biópsia mais popular era sem anestesia, gente. Diziam que doía muito. O que aconteceu? Marcamos, mas precisamos fazer, vamos fazer. Com coragem e com a fé em Deus, vamos lá. O que nos salvou foi a fé em Deus. Chegamos lá, o médico, chegamos no horário, antes do horário e tal, o médico não estava, tinha ido embora, não ia fazer mais para aquele dia. Eu fiquei assustado, minha esposa ficou, mas como é que pode fazer isso e tal? Quando nós saímos do consultório, né, onde iríamos fazer a biópsia, eu falei para minha esposa, se nós não estamos fazendo isso hoje, é porque Deus tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí, para dar resultado, assim também vai dar resultado para você. Tenha fé. Eu falei isso para minha esposa. Aí chegou o carro que nos levaria de volta à casa. Quando chegamos em casa, isso era no início da tarde. No outro dia de manhã, às 10 horas, eu até hoje me lembro, às 10 horas da manhã, certinho, o telefone tocou. É o seu João Ricardo? Seu Ricardo, sim, sou eu. Pois então, tem uma biópsia para o senhor aqui, no INCA. INCA é Instituto Nacional do Câncer. Tem uma biópsia aqui para você. E eu preciso... Não precisa pagar nada, é com anestesia, venha preparado, se prepara assim, prepara assado. Foi de graça, meu amigo. Não teve no dia anterior. O médico decidiu ir embora, porque Deus deve ter falado assim, vai para casa, vai para casa. Vai para casa que eu já arrumei para ele uma coisa melhor. Deus faz assim, Ele te dá o melhor. Aleluia. Ele é honrado com você. Você tem que ser honrado com Ele. Eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas falhas. Mas no que eu posso, eu tento ao máximo ser fiel a Ele. Depois dessa situação aí, fiz a biópsia, chegamos ao ponto de fazer mais um último exame. Um último exame ainda faltava. Eu sinceramente nem me lembro mais qual foi, mas era esse. Meus irmãos, o que aconteceu foi que, olha como é que Deus é fiel. Ele foi fiel para todas as pessoas que recorreram a Ele, que estão descritas na Bíblia. Ele foi fiel. Ele foi fiel ontem, né? É fiel hoje e será sempre fiel. A fidelidade dele não para, não é finita. Ele é fiel conosco. Ele é honrado conosco. Nós é que devemos honrá-lo. Eu quero dizer para você, então, eu fui num hospital num lugar chamado Caxias aqui, fui de manhã cedinho, eu fui determinado a falar com o diretor do hospital. Quem era eu para falar com o diretor do hospital? Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Olha, Deus me ajuda, me dá ajuda. Fui para o hospital, não estava nada marcado, não tinha nada marcado, fiquei no corredor onde eu sabia que era a sala do diretor, paradinho assim, bem parado, bem de manhã cedo. Cheguei lá, 6 e poucas da manhã, e o diretor chegava em torno de 10, mas cheguei lá
Fiquei lá para ser um dos primeiros a ser atendido, né? De repente me chega um homem do lado, que eu nunca vi na minha vida, e falei, você, ele olhou para mim, você veio fazer aqui? Ah, eu vim tentar fazer, porque preciso fazer um exame, eu preciso operar, eu só estou dependendo desse exame para fazer, mas eu não estou tendo autorização, eu preciso de autorização, tem que fazer e o meu limite de tempo está chegando. Ele falou, não, é o Carlinho? Olha a intimidade, aqui no Brasil nós usamos o diminutivo quando a pessoa é querida, a pessoa é próxima. Por exemplo, meu nome é Ricardo, se alguém é próximo a mim, né, e quer falar comigo, o Ricardo, o Ricardinho, não conhece o Ricardinho? Porque ele é próximo, né? O homem falou, o Carlinho, que é Carlos, diminutivo de Carlos, é o Carlinhos? Ah, não, Carlinhos eu lhe apresento, eu vou lhe apresentar o Carlinhos. Eu falei, puxa, Deus está me respondendo? Deus está me respondendo! Ele vou lhe apresentar o Carlinhos. E ficamos ali, papeando, conversando, até que chegou o momento em que o Carlinhos chegou. E aí ele, Carlinhos, tenho aqui um amigo meu para te apresentar. E já fui atrás do Carlinho e eu atrás dele, né? Ele atrás do Carlinho e eu atrás dele. Fui eu. Falei, graças a Deus, vou conseguir. Deus me ajudou com um amigo do Carlinhos. Glória a Deus. Aleluia. Meus amigos, para você ver como é que são as coisas. Ele chegou, poxa, esse meu amigo aqui está querendo uma autorização para o exame tal, ele precisa desse exame. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, o que aconteceu com isso? Ele falou, ah é? Então toma aqui a autorização, assinou a autorização. Toma, meu filho, vai lá fazer o seu exame. Está marcado para dia tal, pode procurar fulano de tal que... E aí ele chegou para o rapaz e falou assim, e você? Ele, seu Carlos, sabe como é que é? É assim, é assado. E aí eu comecei a observar que o Carlinhos não era amigo dele. Ele mal conhecia o Carlinhos. Mas sabe o que aconteceu? Eu não sei se... Porque isso é uma atitude humana, né? Já viu aquelas pessoas que aqui no Brasil a gente chama de furão de festa? O cara gosta de entrar na festa que não é dele, ele não foi convidado, ele não foi chamado à festa, mas ele vai lá porque ele quer comer de graça, ele quer comer salgadinhos, quer comer bolo, quer tomar, né, refrigerante, tudo de graça. Ele vai e entra, vai lá na festa, todo mundo está na festa, está todo mundo alegre, aí ele procura saber quem é o dono da festa, e aí a pessoa fala, botar aqui, é José, o Zequinha, tá vendo o que eu estou falando? Tem um José, e aí o diminutivo de José é Zequinha. Eu estou falando assim, meus irmãos, explicando, porque tem pessoas de outros países, para eles poderem compreender um pouquinho mais o português, a dinâmica. É o Zequinha? O Zequinha, ele falou, o Zequinha me convidou, eu vou lá, mas ninguém conhece o Zequinha. Ele não conhece o Zequinha, não conhece ninguém, ele entra de furão dentro da festa. Aí eu vi que este cidadão era um furão, gente. Deus botou um anjo furão para o Carlos, seu Carlos, diretor do hospital, Deus, me atender. Deus é maravilhoso. Ele colocou uma pessoa que não conhecia o diretor, não conhecia, nem aquele que estava falando que conhecia. É o Carlinhos. E assim foi. Eu quero dizer para você que assim como Deus foi fiel para Jacó, né, para o seu avô Abraão, né, para o seu pai Isaac, e foi fiel com ele, mas eu tenho que também atentar isso que a pastora Luciana falou, é fidelidade, é honradez com Deus. Deus é honrado conosco,
E nós temos que honrá-lo. Deus não vai honrar quem não honra. Ah, Deus é mau? Deus não tem piedade dos homens? Tem. Jesus, nos seus últimos momentos de vida na cruz, né? Antes de morrer e ao terceiro dia ressuscitar, o que ele falou? Tudo que ele falava, ele praticava. Ele falou, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Se fosse, talvez eu, talvez outra pessoa, falava, puxa vida, esses caras falava qualquer impropério para aquelas pessoas, né? Mas Jesus nos deu exemplo. Ele até o último segundo, ele pediu perdão para aqueles seus algozes. Então quer dizer que Jesus, assim como Deus Pai, foi honrado conosco. Agora nós temos que honrá-lo. Como que nós devemos honrá-lo? Nós temos que seguir a palavra deles, né? Fazer caridades, entregar. Ah, tem aquelas pessoas que não são cristãos, mas fazem caridades. Existem, é verdade, existem. Existem instituições que fazem caridade, existe. Mas elas não fazem porque é o princípio do amor de Deus nelas. Elas fazem porque elas vão ter abatimento no imposto de renda. Vocês estão entendendo a dinâmica da coisa? Ah, o instituto tal, tal e tal faz caridade para a comunidade tal, dá lá, sustenta não sei o que, dá curso de não sei do que, mas chega lá no imposto de renda, fulano, ó, fiz aquele negócio lá, hein? Tira daí, bota aí, desconta aí. O princípio da caridade é o que é o problema. O que salva é a graça de Jesus Cristo, de Deus, que nos salva. E nós passamos a ter novas atitudes por causa da graça de Deus. É por isso que nós temos uma crença que quem nos salva é a graça, não a caridade. Caridade, tem pessoas que fazem caridade por outros interesses. Não estou fazendo nenhum juízo de valor. Tem pessoas que têm os seus pontos de vista, fazem caridade. Mas eu estou falando o que está dizendo na Bíblia. Que a graça nos salva. E nós passamos a ter outra atitude. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado por esta oportunidade de lhes passar a minha experiência. A minha experiência de como Deus foi fiel comigo, como Ele foi honrado comigo. Ele sempre é fiel conosco, Ele sempre é honrado conosco. Basta-nos a nós a honrá-lo, porque assim como existem filhos que são ingratos aos seus pais, mesmo os seus pais sendo honrados com eles, às vezes nós, em alguma atitude aqui ou ali, não honramos o Deus que nos honra. Então preste atenção, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia e tente praticar o máximo possível, né? Tente compreender e fazer aquilo que está sendo dito na palavra de Deus. Muito obrigado pela oportunidade, Deus os abençoe. Agora eu vou passar a palavra ao